O futebol é o tema da série Centenário do G-Jornal. O futebol é o esporte que mais mobilizou torcedores e jogadores na história de Palmital, seja no amador ou no profissional. Neste episódio falaremos do Operário Futebol Clube. Em 19 de dezembro de 1929, 11 sócios se reuniram no prédio do Cine Brasil e fundaram o Operário Futebol Clube. Na ocasião, Clóvis Camargo Bueno foi empossado como presidente do clube e o prefeito de Palmital, o coronel Cândido Dias de Melo, foi nomeado presidente de honra. Atletas de outras cidades e os pratas da casa formaram os esquadrões que encantaram os palmitalenses até 1967, pelos jogos e conquistas memoráveis. O Estádio dos Eucaliptos, localizado na rua Paulo de Faria, foi inaugurado em 1932. Em fevereiro de 1956, o clube inaugura sua sede social, onde atualmente fica a farmácia municipal. Em 1966, o estádio é rebatizado com o nome de Manuel Leão Rego. O estádio Manuel Leão Rego, ele recebeu esse nome no dia 10 de maio de 1966. Manuel Leão Rego, na época, era o prefeito de Palmital. Porém, segundo foi relatado na Folha de Palmital, ele não queria essa homenagem. Ele achava que outras personalidades mereciam essa honra. Mas o Conselho Deliberativo do clube votou e aprovou, e a partir desse dia, 10 de maio de 1966, o Estádio dos Eucaliptos passou a se chamar Estádio Manuel Leão Rego. Uma curiosidade, na época da ditadura, a cancha esportiva recebeu o nome do General Médici. O local se tornou palco de grandes jogos, onde os palmitalenses se reuniam para torcer pelo alvinegro. A partir de 1942, o time do Operário fez história na região, nas disputas do Campeonato Paulista Amador do Interior e o Grande Campeonato Paulista de Futebol Profissional. No Campeonato Amador, o time disputou as edições de 42 a 66, se sagrando campeão no setor nos anos de 57 e 59. As vitórias garantiram vaga na segunda fase, o Interregional, mas o time palmitalense foi eliminado em ambas edições. Foi campeão duas vezes do Campeonato Paulista Amador Divisão do Interior, em 1957 e 1959. Em 1957, ele participava pela região de Ourinhos, foi campeão da primeira fase e classificou-se para a fase interregional contra o Clube Atlético Poçoense. Aqui em Palmital, venceu por 4-2, em Pauçu perdeu por 4-2 e num jogo extra, na cidade de Ourinhos, perdeu na prorrogação por 1-0. Em 1959, o Operário disputava pela região de Assis, foi campeão da primeira fase, classificou-se para a fase interregional, onde jogaria contra o Esporte Clube Cruzeiro do Sul da cidade de Itaguaí. Aqui em Palmital, 1-0. No final do jogo, alguns probleminhas entre alguns jogadores, O segundo jogo em Itaguaí não foi realizado por questões de segurança. E o segundo jogo foi marcado para a cidade de Avaré, campo neutro, E lá o Cruzeiro do Sul venceu por 2-0. Na questão do gol average, ele se classificou. No Campeonato Paulista, as primeiras edições disputadas foram em 54 e 58, disputando a terceira divisão, mas em ambas as edições o Operário foi eliminado na primeira fase. Mas foi na década de 60 que o Operário teve seu período áureo. O time palmitalense disputou as edições de 64, 65 e 66 do Campeonato Paulista da quarta divisão. Nas edições de 64 e 65, o Operário é campeão da primeira fase. Mas a melhor campanha da história do Operário foi em 1966. O Operário garantiu a classificação na primeira fase e foi campeão da segunda fase do campeonato pelo seu grupo. Mas na final, o time palmitalense ficou com o vice-campeonato. A campanha levou o time da cidade de Palmital pela primeira vez à segunda divisão, o que seria a terceira divisão do Campeonato Paulista de 67. O Operário Futebol Clube de Palmital disputou o Campeonato Paulista de Profissionais da terceira divisão, que na realidade era a quarta divisão, em 1964, 65 e 66. Em 1964 ele é campeão do grupo, o seu adversário mais forte era o Guarani de Adamantina. Na segunda fase não se classificou. Em 1965, campeão do grupo, aí surge a rivalidade contra o Clube Atlético Adamantense, porque os dois times empataram em primeiro lugar do grupo e foi necessária a realização de um jogo extra, realizado em Ourinhos, porém o CAC não compareceu. Em 1966, o Operário foi vice-campeão do grupo na primeira fase, foi campeão do grupo na segunda fase, e na terceira fase, o turno final, ele ficou em segundo lugar e o campeão foi o Ferroviário de Araçatuba. Em 1966, podemos considerar assim que o Operário Futebol Clube
foi o vice-campeão paulista da terceira divisão, conseguindo o acesso para a segunda divisão de 1967. Esta foi a última edição disputada pelo time do Operário, que em 1967 é rebatizado de Palmital Atlético Clube, ou PAC, a qual a história contaremos no próximo episódio. Nos acompanhe pelas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e YouTube. E não se esqueça de acessar o nosso site www.giornal.com.br. Visite o nosso site e conheça mais sobre a história de Palmital e do time do Operário.